Olá, um prazer tê-los aqui hoje para falar alguns minutinhos sobre alguns temas de processo civil. Em particular, vamos falar hoje sobre a diferença entre representação processual e substituição processual, que são dois conceitos de processo civil em que ocorre muita confusão. Algumas pessoas não entendem muito bem esses dois conceitos. Isso resulta em algumas dúvidas que chegam inclusive ao Poder Judiciário. Porque são dois conceitos de processo civil que têm peculiaridades e que têm repercussões práticas muito importantes no processo. Bom, primeiro a representação processual. A representação processual é um ato pelo qual uma pessoa, que é denominada de representante, atua em nome de outra pessoa no processo, denominada de representado. O fundamento legal está no artigo 75 do CPC, que traz várias hipóteses de representação processual, ou seja, quando alguns agentes atuam em nome de outros no processo. Quais são as características? Bom, o representante ele atua no processo em nome do representado. Ele vai representar o interesse jurídico deduzido em uma relação processual de uma outra pessoa. Esse direito que está sendo discutido, ele pertence ao representado e não ao representante. E esse fenômeno pode ocorrer tanto por determinação legal, como por vontade das partes. Um exemplo, um menor de idade. Um pai, por exemplo eu, pai de uma criança, atua em juízo representando o interesse desse menor de idade, esse menor de 18 anos em juízo. Então, na petição inicial vai estar assim, o nome do filho, hipoteticamente Maria, representada pelo seu pai, Fernando, ajuiza a ação em face de. É assim que vai estar na petição inicial. Um outro exemplo é de uma empresa. Uma empresa ela tem personalidade jurídica e não é uma pessoa corpórea. Portanto, ela depende de um representante para que possa se pleitear em juízo, de uma forma geral. Então, vai ser necessário que haja o seu representante para que ela possa atuar em juízo. O mesmo ocorre com o espólio. O espólio é representado em juízo pelo seu inventariante. Então, toda vez que houver o patrimônio, uma discussão a respeito do patrimônio do falecido, o espólio, que também não tem existência corpórea, não é uma pessoa, ele vai depender de um representante, que vai ser, nesse caso, o inventariante. Agora vamos falar da substituição processual, que é um fenômeno diferente. Na substituição processual, há uma pessoa, que é denominada substituto processual, que vai ter legitimidade para ajuizar a ação não em nome de um terceiro, mas em nome próprio, embora defenda o direito de um terceiro. Então vamos entender um pouco melhor isso aí. Bom, primeiro, o fundamento legal da substituição processual, que também é chamada de legitimidade extraordinária, é o artigo 18 do CPC, que diz que ninguém poderá pleitear em nome próprio um direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Então, os casos de substituição processual, também denominada de legitimidade extraordinária, vão estar descritos na própria lei, no ordenamento jurídico. Então, quais são as características? Na substituição processual, o substituto processual age em seu próprio nome, embora esteja pleiteando um direito alheio. E, como dito, a lei deve autorizar essa atuação. Então, na petição inicial, como é que vai estar escrito? Na petição inicial vai estar, por exemplo, o Ministério Público ajuiza a ação em desfavor de X. Não vai ser necessário dizer que o Ministério Público está representando alguém, porque ele não está na condição de substituto processual representando o interesse de ninguém. Ele está agindo em seu próprio nome, embora esteja pleiteando um direito alheio. Então, a petição inicial já vai haver essa diferença. Como a gente falou na representação processual, na petição inicial vai estar lá. Maria, representada por seu pai, Fernando, ajuiza a ação em face de tal. Na substituição processual, não. O Ministério Público, por exemplo, o sindicato, ele vai ajuizar a ação em nome próprio. Ele está participando da relação processual em nome próprio, embora esteja defendendo o interesse de terceiros. Por exemplo, o Ministério Público, ele atua de forma geral na defesa de incapazes, consumidores, direitos difusos. Os sindicatos são outros exemplos de substituição processual.
pois eles podem ajuizar ações coletivas em nome dos trabalhadores. Então vai estar o Sindicato dos Trabalhadores Portuários, ajuiza ação em desfavor de X. Então você vê que são fenômenos diferentes. Na representação processual, há no processo alguém representando o interesse de outro, que por algum motivo não pode, de forma autônoma, ingressar naquela relação processual. Enquanto que na substituição processual, o substituto atua em nome próprio. Então, colocando aí para vocês no quadro uma avaliação das diferenças entre representação processual e substituição processual. Para recapitular, para ficar bem sólido na memória. Então, na representação processual, quem atua no processo é o representante que age em nome do representado. Na substituição processual, também denominada de legitimidade extraordinária, o substituto processual age em nome próprio. Então, nas duas situações, na representação, quem é o titular do direito? O representado. Na substituição processual, o titular do direito é o terceiro que está sendo substituído. Em relação à autorização para que haja a representação, tanto como a substituição. Para que haja representação processual, é necessário que haja autorização por lei ou pela própria vontade das partes, enquanto que na substituição processual somente pode ocorrer quando haja previsão em lei, a necessidade de previsão em lei. Então, os exemplos de representação processual, de um lado, o advogado de uma empresa, o pai representando o menor, o inventariante representando o espólio, são todos exemplos de representação processual. Enquanto que na substituição processual, os exemplos são o Ministério Público, por exemplo, defendendo os direitos do consumidor, o sindicato atuando pelos trabalhadores que são integrantes daquele sindicato, o síndico, por exemplo, defendendo o condomínio. Então, essas são as distinções entre representação processual e substituição processual. Então, eu vou trazer algumas situações fictícias aqui para ilustrar esses conceitos. Representação processual, por exemplo, João, menor de idade, ele sofre um acidente. Como ele não pode agir sozinho em juízo, é necessário que alguém represente seus interesses. Então, o seu pai ajuiza a ação por ele, representando João em desfavor daquele que causou aquele acidente para buscar aquela reparação. Então, uma hipótese agora de substituição processual. O sindicato dos bancários ajuiza a ação contra um banco hipotético para garantir o direito dos empregados. Os trabalhadores, nesse caso, eles são os titulares do direito, mas o sindicato pode pleitear em nome próprio esse direito cuja titularidade pertence aos empregados. Então, esses são os principais pontos distintivos entre representação processual e substituição processual. É importante compreender essa diferença para que se evitem erros na prática forense. Então, agradeço pela atenção de todos, convido vocês a deixarem dúvidas nos comentários, eventualmente pedirem também alguns tópicos que são de interesse para aprendizado, e curtam e se inscrevam no canal. Muito obrigado.